Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço sua visualização. Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre qual é a religião mais certa. Qual é a religião que eu devo seguir? Primeiro nós temos que entender uma coisa. Religião, ao meu ver, é religar. Religar quem? Eu a Deus, você a Deus. O dicionário diz para nós assim: religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e a qual se deve respeito e obediências. 2. Postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Uns dizem que a palavra religião vem do latim religio, que significa louvor e reverência. Outros dizem isso que eu acabei de falar, que é religar, voltar a ligar, unir novamente. Eu fico com essa opção. Nós vamos meditar aí um pouquinho sobre as doutrinas, porque religião é religar o homem a Deus, mas existem filosofias, doutrinas, ensinamentos de várias formas. Um exemplo, a congregação cristã eu conheço bem, tem pessoas da minha família da congregação cristã, e eu sei que eles têm alguns costumes, como usar o véu, que é uma reverência. Não são dizimistas, às vezes eles ofertam até ofertas voluntárias maiores até do que o dízimo, mas não são dizimistas. Os adventistas, eles têm aí uma conduta de observar os mandamentos de Deus. Eles guardam o sábado. E nós sabemos que o sábado não foi abolido. O sábado continua vigente. Porque nós não podemos levar o nome de Deus em vão. Nós temos que honrar pai e mãe. Nós não podemos ter imagem de escultura diante de nós. Nós não podemos adulterar, roubar, matar. Mas o sábado foi tirado. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. E existiam na época também do povo judeu 683 leis, que seriam rituais, que seriam sacrifícios com os cordeiros, que seriam as leis de observância para que eles pudessem ser separados como povo de Deus. E essa lei cerimonial, sim, Jesus cumpriu e foi abolida porque o homem não teria condição de cumprir tanta exigência. Então agora nós temos que aceitar o Senhor Jesus e ter a mente de Cristo. Ter uma conduta cristã, uma vida santa diante de Deus, que é o que a palavra de Deus nos ordena. Existem aqueles evangélicos pentecostais que aceitam o batismo com o Espírito Santo, e existe aqueles que não aceitam. Mas no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou te trazer agora algumas curiosidades sobre algumas doutrinas. Não vou dizer religião, mas você pode dizer religião se você quiser. Algumas crenças. Existiam já desde muitos e muitos anos as crenças africanas, que eram os povos tribais da África negra, norte da África, a maioria muçulmana. Contudo, existiam também as tradicionais. Muitas dessas tradicionais foram trazidas para as Américas por meio do comércio de escravos e deram aí as origens às religiões afro-americanas, como o candomblé, a umbanda, né, as religiões que praticam as magias, e também se fixaram no Brasil e em Cuba e em vários outros países. O que a palavra de Deus nos diz para aquele que consulta mortos, para aquele que pratica feitiçaria, magia, simpatia? A palavra de Deus ela é muito clara. E ela diz lá em Deuteronômio 18:11. Quem consulta mortos e pratica feitiçaria é abominável ao Senhor. O que é abominável? É que Deus odeia. Abominar é odiar. Deus ele não dá a glória dele para ninguém. E ele deixou uma ordem clara: não consulte mortos. Em Isaías fala: vocês vão consultar os mortos para resolver o problema dos vivos? Quem morreu segue-se o juízo, a pessoa não se manifesta mais, não sabe mais o que está acontecendo aqui na terra, não tem acesso às informações nenhuma. Quem se manifesta nessas ocasiões
são os próprios demônios. Você veja bem que os apóstolos expulsaram o demônio de uma mulher que estava fazendo adivinhações e deu um grande prejuízo para os seus patrões. A palavra de Deus conta essa passagem para nós, desse acontecimento. Ainda diz a palavra de Deus em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora do quê? Da salvação, os cães, os bruxos, os ocultistas, ou seja, os feiticeiros, os que cometem a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Então, a palavra de Deus, ela está condenando a prática da macumbaria, da feitiçaria, do encanto e da magia. Se você vem de uma linhagem, de uma família que pratica esse tipo de coisa, começa a observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus condena. Não tem nada de Deus nisso aí. E eu posso te falar com todo o coração e dizer para você com toda a autoridade que Deus me dá: saia do meio dela, saia do meio dessa prática. Uma outra crença, que é o hinduísmo, ele não teve assim uma pessoa, um fundador determinado, como no islamismo, que foi Maomé. Ele admite a liberdade de crença, eles pregam que existem vários deuses. O principal que eles cultuam é o Brahma, que representa o princípio da criação para eles, Vishnu, que é o deus Sol, e Shiva, que é a deusa das tempestades. O hinduísmo é a terceira religião com o maior número de praticantes e a maioria deles está na Índia. Os seus ensinamentos influenciam bastante as organizações da sociedade indiana e os seguidores do hinduísmo também acreditam na reencarnação, ou seja, eles acreditam que vai morrer e vai ressuscitar, vai morrer e vai reencarnar, perdão pelo erro, vai morrer e vai reencarnar, quando a palavra de Deus diz que nós nascemos uma vez só e morremos uma vez só. Ela é categórica em dizer isso para nós. Mas as pessoas, elas querem facilitar para o lado delas. As pessoas que pregam as suas culturas, os seus ensinamentos, elas querem facilidade, não é isso? Uma outra religião, né, que são as religiões, as crenças, né, abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, creem em um só Deus, são monoteístas. Sendo que os muçulmanos e os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para salvar, que ele é o Messias, que ele morreu e que ele ressuscitou e que ele irá voltar para buscar o seu povo. Os cristãos sim acreditam e adotam a palavra de Deus como um todo, crendo que o Senhor Jesus é o libertador, é o salvador da humanidade. Não vamos entrar muito porque nós já falamos sobre os muçulmanos e sobre os judeus em vídeos passados. Na região também da Ásia, houve um pensador e filósofo chinês de nome Confúcio. Os principais deste sábio, né, diziam que deveriam favorecer a lealdade familiar, a veneração dos ancestrais, respeito a idosos, a família, como base de um governo ideal. Ele não acreditava em nenhuma religião, ele não acreditava em Deus. Confúcio pregava uma teologia que conduzisse, não pregava uma teologia que conduzisse a uma redenção. Ele pregava uma filosofia de vida, ou seja, eu vou fazer o que é bom, eu vou cuidar do meu pai, da minha mãe, da minha descendência, dos animais, das plantas. Então seriam filosofia e não crença num Deus que vai trazer a salvação da alma. Esta é uma prática também do povo oriental. E eu quero te afirmar que qual é a religião correta. Missionária, você falou da congregação, você falou do adventista, você falou dos afrodescendentes que creem, que têm as suas práticas, você falou um pouco aí sobre aqueles que acreditam em filosofia. Tá, o que é o certo? O correto para mim é obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade.
Jesus já afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a prática da palavra é que conduz à presença de Deus. É a religião certa. É primeiro aceitar Cristo como Salvador e obedecer. A Bíblia diz para nós: observai tudo e retém aquilo que é bom. Então examine, pesquise as religiões. No lugar onde você frequenta, observe, veja que o que está sendo falado para você está de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver, eu digo para você com toda a autoridade que Deus me dá: saia desse meio. Procura observar, porque a palavra de Deus diz que estreito é o caminho que leva a salvação e largo é o caminho que leva à perdição. E nós temos que fazer isso enquanto nós temos tempo. Então, a palavra de Deus diz que a religião certa é obedecer os mandamentos de Deus, a sua palavra, e o que está fora disso, a Bíblia diz que é anátema, ou seja, amaldiçoado. Então é necessário crer no caráter de Deus e nos seus propósitos, é necessário ajustar o nosso pensamento à luz da palavra de Deus, é necessário obedecer a Deus, é necessário conhecer quem é Deus e principalmente ter experiência com Deus. Não tenha Ele como um ser que está aí há anos-luz distante de você, não. A palavra de Deus diz para nós: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se achegue a Deus, examina a palavra de Deus e procura observar o que está sendo pregado e veja se enquadra. Se se enquadrar, você está no lugar correto. Servir a Deus não é apenas um título, não é apenas um ministério, não é você ter um cargo, né? A palavra de Deus diz para nós não sermos vagarosos no cuidado, mas sermos fervorosos no espírito, servindo a Deus de um puro e sincero coração. Isso está em Romanos 12, versículo 11. Nós meditamos aí um pouquinho. Você desculpe algumas falhas, alguns erros, porque o nosso vídeo eu tenho que ter um cuidado com o tempo para não passar e eu consegui postar esse vídeo para você, e nós estaremos aí meditando posteriormente na palavra de Deus em outros assuntos. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Deise.